Então Deus agora vai falar conosco. Nós falamos com Ele em adoração, dizendo: Pai, eu te amo, nós te amamos. Falamos com o Pai, agora é a hora de nós ouvirmos o Senhor. E eu agradeço a Deus porque todas as vezes Deus tem falado conosco. Seja lá quem for que estiver aqui na frente lecionando a palavra, ou sendo mensageiro da palavra, Deus fala, é só a gente estar atento. Então esse momento não é um momento de nós irmos no banheiro, de nós estarmos conversando. Esse é o momento de nós ouvir Deus falar. Amém? Concorda com isso? Glória a Deus. Vamos orar, erga suas mãos para cá e vamos pedir a Deus que abençoe a vida do Jairo, porque ele já tem uma palavra abençoada para nós. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, eis aí o teu servo, pastor Jairo, Senhor, que será o portador da mensagem que o Senhor tem para falar com a tua igreja nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam bem atentos para ouvir a tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja uma terra, Senhor, uma terra que será preparada para receber a semente que é a tua palavra. Que possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor vai falar conosco. Abençoa teu servo, da graça, Senhor, espírito de sabedoria e revelação sobre a vida do teu servo e nas nossas vidas, Senhor, possamos estar atentos para ouvir, guardar e botar em prática a tua palavra. Então fala conosco, porque eu, Senhor, principalmente preciso ouvir a tua palavra e creio que a tua igreja precisa também ouvir a tua palavra. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero saudar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz de mais uma vez estar aqui falando da palavra do Senhor. Irmãos, eu estou sentindo a falta de muitos irmãos aqui na igreja. A igreja hoje está bem vazia, né? Na quinta-feira tinha bastante irmãos, estava quase esse mesmo número aqui na quinta-feira, né, pastor? Mas hoje eu estou sentindo muita falta. Será que foi a chuva de hoje, o clima que caiu assim, os irmãos ficaram lá no berço? Amém? Mas, irmão, vocês que notarem a ausência de algum irmão, por favor, convida esse irmão que não veio hoje para o culto de sábado. Fala com ele: olha, vai ter um culto sábado, vai vir um pregador de fora, um pregador da Argentina. Convida para eles virem no sábado, para que, lógico, ele vem como um mensageiro do Senhor, mas para que chegue aqui e encontre bastante irmão para a gente poder se alimentar daquilo que Deus tem dado a ele. Amém, irmãos? É importante isso, que a gente venha estar aqui no sábado. Eu sei que muita gente tira o sábado para sair, para passear, mas é melhor estar na casa do Senhor no sábado, amém? É melhor estarmos aqui para poder ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4. Irmão, confesso aos irmãos que eu estou bem nervoso hoje. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Hoje nós temos bastante tempo para pregar, né? Mas em nome de Jesus nós vamos terminar o culto no horário, amém, igreja? Glória a Deus. Irmão, nós vamos fazer muita leitura na Bíblia hoje, amém? E eu gosto, às vezes o pastor Ivanildo, quando está pregando, ele coloca o versículo ali, mas eu estou sempre procurando. Ele fala, eu procuro na minha Bíblia. Eu poderia ficar lendo ali, mas para poder praticar mais a palavra, né? A gente poder encontrar os livros com mais facilidade. Então eu gosto sempre de estar correndo a Bíblia, amém? Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós vamos ler 25 versículos para começar, amém? Diz assim: todos encontraram? Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Jesus, porém, versículo 12, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Aqui é a referência da localização para onde Jesus foi morar, amém? Na circunvizinhança, uma região pertencente à Galileia.
o povo que estava, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmão, Jesus, iniciando o seu ministério, ele começa a pregar acerca do reino dos céus. E ele fala sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos repetir esse versículo? Amém? 1, 2, 3. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, grava esse vinde após mim, amém? Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. Eles estavam num barco juntamente com seu pai, amém? Consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém, irmãos? Só até aí. Aqui fala acerca do início do ministério do Senhor Jesus. E eu estava meditando acerca disso. Jesus iniciou o seu ministério com aproximadamente 30 anos. Com 30 anos de idade. Por quê? Irmãos, lá na Judéia, o que acontecia? O povo judeu, de um modo geral, ele se torna maior de idade a partir dos 30 anos. Então, Jesus aguardou até os 30 anos para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Por quê? Uma pessoa com 30 anos, lá em Israel, ele é considerado já um homem, uma pessoa experiente. Então era necessário que Jesus aguardasse chegar aos 30 anos para que pudesse ter mais credibilidade, mais respeito, as pessoas pudessem dar mais crédito em tudo aquilo que fosse ser pregado. E nesse período, até os 30 anos, o que fazia Jesus? Jesus trabalhava com seu pai na carpintaria. Ele, por ser o irmão mais velho, com certeza estava o quê? Auxiliando seu pai no trabalho para que pudesse assim trazer sustento para a sua família. Então Jesus aguardou esse período trabalhando com seu pai, até iniciar o período qual ele teria que iniciar o seu ministério. E diz aqui, um capítulo antes, que Jesus foi batizado por João Batista, e ao ser batizado, ele recebeu o Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele é batizado por João Batista, né? E é levado ao deserto para ser tentado. E Jesus ficou 40 dias sem se alimentar, ali, sendo tentado pelo diabo. E diz a palavra que quando encerrou-se esses 40 dias, ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo, através do que o diabo achou que ele tivesse a fraqueza, através da fome. Mas ele foi rechaçado através da palavra. Jesus expulsou o diabo dali através da palavra. E Jesus inicia o seu ministério. E diz a palavra que Jesus se muda. Ele muda-se do lugar onde ele morava e vem morar em Cafarnaum, que é uma região que pertence à Galileia. E ali ele começa a pregar acerca do reino de Deus. Como nós lemos aqui, Jesus começa a dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus já começa a pregar, ele já começa a mostrar que é necessário ter um arrependimento para que pudessem receber o reino dos céus. E diz que Jesus sai caminhando pela cidade sozinho, já anunciando o evangelho da graça, anunciando o reino de Deus. E diz que ele passa em determinado local, tem ali 2 pescadores. Está ali André e está Pedro, ali, jogando as redes. E ele encosta, ele faz um chamado, ó, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então Jesus chama aqueles homens com vinde após mim. E diz que imediatamente eles largam as suas redes e seguem ao Senhor. E Jesus anda mais adiante, ele encontra mais 2 irmãos. Ele encontra João e encontra também a Tiago, filho de Zebedeu. E ele também faz o mesmo chamado. E aqueles homens estavam ali com seu pai, eles largam o pai deles para lá e seguem ao Senhor. E diz que Jesus ali começou a pregar e as pessoas começaram a trazer os enfermos a Jesus e ele curava. Diz aqui que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E com isso seguia Jesus uma grande multidão. Então, irmão, Jesus, após fazer todos esses milagres, em determinado dia Jesus vai e olha, tem uma grande multidão andando atrás dele. E Jesus faz o quê? Sobe um monte. Jesus sobe um monte para poder trazer ensinamento aos seus discípulos, aqueles que estavam sido chamados por ele, e toda a multidão subia junto. Então Jesus se assenta no monte e é chamado o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E eu vou ler para os irmãos porque isso é muito importante, amém? Capítulo 5, versículo 1. E Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Irmãos, Jesus sobe o monte, a multidão sobe, com ele, diz aqui, com ele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava. Ensinava a quem? Aos seus discípulos. Amém, irmãos? Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, preste atenção nesse texto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ali tinha uma relação de condições que eles deveriam praticar. Jesus estava no monte ensinando, discipulando a cada um deles, para que eles pudessem praticar aqueles ensinamentos, para que assim eles pudessem seguir ao Senhor. E Jesus vai mais além, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Então, na continuação, ele fala assim: olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele queria dizer o quê? Olha só, vocês vão temperar, vamos dizer assim, vocês vão temperar a terra. Com essas coisas que eu estou vos ensinando, vocês vão fazer a diferença. Vocês vão fazer algo diferente, onde toda a humanidade vai saber a modificação que há em vocês. Vocês vão brilhar, vocês vão ser a luz do mundo, vão ser a referência no mundo onde quer que vocês estejam. Ele estava falando isso para quem? Para os discípulos, irmãos. Mas todos eles seriam a luz e seriam sal? Não. Para ser luz e ser sal, irmãos, olha, tem que ser pobre de espírito, tem que chorar, tem que ser manso, tem que ter fome e sede de justiça, tem que ser misericordioso, tem que ser limpo de coração, tem que ser pacificador, tem que sofrer perseguição por causa da justiça. Então, irmãos, para ser sal e para ser luz, tem que ter tudo isso, irmãos. Então eu sempre falo aqui, às vezes as pessoas falam assim: eu agora sou de Jesus. Amém, irmão, aceitou Jesus, glória a Deus. Mas se não tiver isso aqui, você nunca vai ser sal e nunca vai ser luz. Se você não for manso, não for misericordioso, se você não for humilde, se você não tiver fome e sede de justiça, se você não tiver misericórdia do teu próximo, você nunca vai poder ser sal e nem vai poder ser luz. Amém, irmãos? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. O chamado para aqueles discípulos foi: vinde após mim. E no final eu vou explicar para vocês por que vinde após mim. Amém? Então, irmãos, eu estava lendo acerca disso e eu comecei a meditar na palavra do Senhor acerca disso tudo. Por quê? Era necessário isso. Não adiantava o Senhor chamar pessoas, chamar homens para vir com Ele, se Ele não desse o ensinamento. Então hoje nós falamos isso na escola bíblica dominical. Aquele que aceita Cristo, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser conhecedor da palavra, ele precisa conhecer primeiro a Jesus, saber quem era Jesus, o porquê que Jesus veio e o porquê que ele tem que estudar essa palavra. Para quê? Para que ele possa criar raiz. Não adianta simplesmente eu falar assim: olha, aceita Cristo que você vai ser salvo. E o restante? E os ensinamentos? E a raiz? E como ele vai pregar se ele não for ensinado? A preocupação de Jesus no seu ministério não era simplesmente chamar homens. Jesus tinha que chamar essas pessoas, ensinar. Eles primeiro seriam discípulos para depois passarem a ser apóstolos. Eles teriam que aprender primeiro para depois passar aquilo que eles aprenderam do Senhor. E se vocês repararem, Jesus procurava pessoas simples. Jesus não procurava pessoa com dinheiro. Jesus não olhava aparência. Eram homens que não tinham cultura, não tinham conhecimento, não tinham estudos, mas o Senhor conhecia o coração de cada um deles. Jesus via potencial naqueles homens, e Jesus, eu imagino que ele falava assim: eu posso chamar a Pedro e André, porque eu sei que se eu discipulá-los, eles vão ser uma bênção. Assim o Senhor faz com cada um de nós, irmãos. O Senhor não quer saber se você é médico, se você é engenheiro, o que você é, se você é pedreiro. O Senhor não quer saber disso. O Senhor está querendo o quê? Corações abertos e voltados para Ele. Corações inteiramente interessados em buscar ao Senhor e divulgar e propagar o reino dos céus. Jesus está procurando, sabe o quê? Pessoas boas. Não é que você seja bom lá fora, não. Pessoas boas aqui, depois de transformado por Ele. Pessoas que vão poder aprender os seus ensinamentos e passar para frente e ensinar a outros. E assim povoar o céu. E aqueles homens tiveram um chamado. Jesus falou: vinde após mim. E esses que foram, ele começou a trazer ensinamento para eles. E aqueles que estavam seguindo a Jesus, aqueles que foram junto no meio da multidão, estavam aprendendo também. E eles começaram a entender qual era o propósito do Senhor Jesus. E Jesus disse: eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir. Ele trazia os seus ensinamentos. Então, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui para não perder algumas coisas. Vamos lá no capítulo 10, amém? Continuação. Jesus já tinha chamado os seus discípulos. E no capítulo 10, ele passa uma missão. A primeira ordem do Senhor para aqueles discípulos. Eles começaram a ser discipulados, começaram a receber ensinamentos, como nós recebemos na escola bíblica dominical,
no culto de terça-feira do ensino da palavra, você em casa lendo a palavra, como o pastor Marcelo falou hoje de manhã, a nossa casa, nós aprendemos na igreja, a nossa casa é uma extensão, ou vice-versa, daquilo que nós aprendemos na igreja, ou nós aprendemos lendo em casa e aperfeiçoamos aqui na igreja. Então, irmãos, eles estavam ali com o Senhor, os 12 discípulos do Senhor, e ali o Senhor falou para eles, versículo 5, antes no versículo 2, 3 e 4, cita o nome desses 12, e já no versículo 5 ele diz, essa água é minha, varão? É minha? Não? Amém? Estou seco. Versículo 5 diz assim, do capítulo 10, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de Samaritana. Olha só, não andeis pelo caminho da gente, de qualquer outras pessoas, e nem entrais na cidade dos samaritanos, porque havia divergência entre o povo judeu e samaritano, eles eram inimigos, e Jesus a princípio não queria que eles entrassem ali, eles tinham uma missão. A missão deles qual era? Ir primeiro à casa das ovelhas perdidas do Senhor. Ele disse, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então, irmãos, o ministério que nós temos, a primeira ordenança do Senhor é o quê? Cuidar da nossa casa, irmão, da nossa igreja. Muitas vezes a pessoa fala assim, pô, fui chamado para pregar o evangelho, eu vou pregar no seu irmão. Prega primeiro para os que estão dentro de casa, prega primeiro para aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que eram daqui, que se afastaram por algum motivo. Vamos lá, vamos resgatar esses que já são nossos, vamos resgatar esses que por algum motivo se entristeceram, saíram da igreja. Irmãos, resgatamos, fomos lá, trouxemos eles de volta, agora vamos lá fora trazer as almas que estão lá. E muitas vezes estão preocupados com aqueles que estão lá fora e esquece aqueles que estão aqui, que é mais fácil de trazer, irmãos. Às vezes ele está triste com o irmão vai lá, irmão, me perdoa, eu sei que eu errei contigo, dá um abraço, ele volta, irmão. E eu estava lembrando do meu primo, que ontem nós estávamos conversando, ele disse que ele novo convertido, recém-batizado, o pastor pegou ele e jogou ele para uma igreja lá na Ilha do Governador, ele não sabia nem conhecer nem a palavra, ele foi para dirigir uma igreja lá, ele falou, ó, eu não sou covarde, o Senhor me chamou, ele vai me capacitar, eu não vou me acovardar, eu vou. Ele meteu as caras e foi. Ele dirigia a van aqui que faz presídio Bangu, trabalhava até tarde. Ele falou que chegava em casa, tomava um banho de qualquer maneira, jogava uma água no corpo correndo, pegava o caidinho dele, ia para a ilha, pegava aquele engarrafamento da obra todinha da Avenida Brasil para ir, para voltar, mas ele chegava lá. Ficou um período lá sofrendo, inexperiente, as pessoas não aceitavam ele direito. Depois o pastor tirou ele, mandou ele lá para Lagoinha, uma igreja que estava fechada. Mandou ele para lá. Ele falou, eu fui, irmão, pela fé, e o Senhor ia me capacitar. Ele pensava assim, ele falava com o Senhor me capacita. Ele disse que chegou lá, pediu a chave à casa de uma irmã que tomava conta lá. Aí ele abriu a igreja, aí acendeu a igreja, apareceu uma irmã. Ele, irmã, cadê os membros dessa igreja? Aquelas irmãs invocadas. A irmã ficava, ele falou que a irmã ficava assim, ó. Aí ele perguntava, irmã, cadê os irmãos dessa igreja? Não sei. Mas ele não desistiu. Ele disse que perguntava, irmão, onde moram os irmãos? A irmã falava, ele ia lá, convidava para o culto. Ia lá, convidava para o culto. Ia lá, chamava outro para o culto. Aí ia chamando, uns aborrecidos, porque o pastor, quando saiu de lá, deixou os filhos não queriam nada com a igreja, não queriam nada com a obra. E os irmãos foram se entristecendo, saiu todo mundo, o pastor fechou a igreja. E ele começou a resgatar essas almas, irmão. Ele começou a chamar de volta. Ele começou a pregar o reino de Deus para essas pessoas. Vamos voltar, vamos buscar o Senhor. As pessoas começaram a voltar. Quando a igreja começou a encher, o pastor tirou ele de lá. Ele ficou meio triste, desanimado. Mas ele falou, bom, o Senhor é quem sabe. Aí o pastor jogou ele para Carobinha. Ele até hoje está na Carobinha, já há 11 anos. Sabe o que aconteceu lá? A igreja fechou de novo, irmão. Então, às vezes a pessoa tem um chamado, mas muitas vezes o homem atrapalha o chamado de Deus. Ele estava disposto a ficar, ele não se acovardou não. Mas o pastor, não sei por qual motivo, tirou ele de lá, quando a igreja já estava cheia de irmãos. E foi passando o tempo, a igreja fechou novamente, está fechada. Então, irmãos, ele
tinha um chamado, como ele tem até hoje. Ele dirige igreja e ele não desanima. Por quê? Ele sabe o chamado que teve na vida dele. E cada um de nós, irmãos, pode ter certeza disso, nós temos um chamado. Jesus não nos chamou aqui simplesmente para a gente ser salvo, não. Cada um tem um chamado. E eu vou explicar isso no finalzinho para vocês, amém? E aqui, ó, Jesus falou mais. Vamos ver ali até o versículo 7, não é isso? Versículo 8. Curai os enfermos, olha só a ordenança. É chegado o reino dos céus, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. A ordenança era ir na casa daqueles que pertenciam a Israel, para anunciar o reino de Deus. Ali eles tinham que fazer a obra completa. Tinha que orar pelos enfermos, expulsar o demônio, fazer tudo o que era necessário para que eles pudessem o quê? Voltar e estar firme pregando o evangelho, amém? Versículo, eu vou dar uma puladinha aqui, irmãos, porque a hora está passando bem rápida, né? Vamos ler agora o versículo 16, que diz assim: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eles teriam que ser prudentes e simples, para que as pessoas pudessem ver algo diferente neles. Se eles chegassem com arrogância, com certeza eles não conseguiriam trazer ninguém de volta. Mas eles tinham que ser prudentes e tinham que ser o quê? Simples. Chega lá com humildade, com mansidão, né? Pedir licença. Posso chegar, querido? Dá um abraço, dá uma risada, brinca, diverte, né? Descontrai um pouco para quebrar o clima. E daqui a pouco ele prega o evangelho do reino. Amém, irmãos? Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não... Vou ler mais. 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, irmãos, eles estão falando para quem? Para os discípulos, para aqueles que foram chamados, vinde após mim. Olha quantas coisas poderiam acontecer a eles. Jesus já estava alertando: olha, vocês fiquem atentos, porque, ó, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio, vos açoitarão nas sinagogas, sereis até conduzidos à presença dos governadores, serão presos, levados, né? E dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, versículo 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. Vocês repararam um detalhe aí? É o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Amém? Glória a Deus. Então eles sabiam que eles teriam que ir, sabiam que poderiam ser perseguidos, açoitados, serem presos, ser levados aos governadores. Amém? E eles sabiam também o quê? Que eles não deveriam se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo falaria por eles. Porque eles estavam fazendo o quê? Uma missão, cumprindo o chamado ao qual o Senhor determinou. Amém? Então vamos mais na frente, irmãos. No capítulo 11, glória a Deus. Agora que vem a chave do chamado. Amém? No capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, Jesus, dando prosseguimento ao seu ministério, ele fala acerca do seu jugo. E ele fala no versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, vocês viram a diferença? Lá foi vinde após mim, e aqui é vinde a mim. Lá ele chamou alguns homens com um chamado especial, para que eles pudessem o quê?
vinde após mim. Quando Jesus falava vinde após mim, irmão, sabe o que ele queria dizer? Olha só, vocês vão aprender comigo e vocês vão passar o que eu passei. Irmãos, a gente vê às vezes crentes, pregadores da palavra, que eles são perseguidos, pregadores da palavra que passam por muita luta, muita dificuldade, muitas vezes passam por necessidades até, e muitas vezes são acusados, são perseguidos, açoitados, presos e mortos, porque eles têm um chamado do vinde após mim, padecer como o Senhor padeceu, passar as coisas que o Senhor passou, ser perseguido. E vocês podem reparar que esses homens, eles são perseguidos, eles sofrem, mas eles não largam o evangelho, porque o chamado dele é vinde após mim. Eles sabem que o chamado deles é diferente do chamado de outras pessoas. Pastores, missionários, evangelistas, eles têm sido treinados e preparados pelo Senhor para suportar perseguições, para suportar afronta, para suportar muitas vezes até necessidades. Sabe por quê? O chamado deles é o vinde após mim. E Jesus aqui, ele se coloca à disposição para toda a multidão. É um chamado universal. Vinde a mim. Jesus fala assim, olha, desculpa a expressão, eu sou o cara, vinde a mim. Ele chama a responsabilidade para ele. Vinde a mim, sabe por quê? Irmãos, está aqui na palavra. Quando ele fala isso, ele está chamando a responsabilidade, sabe por quê? Ele está querendo dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Aí ele diz, vinde a mim. Então ele está chamando toda a humanidade para o seguinte, olha, vinde a mim, porque eu sou a salvação. Vinde a mim porque eu sou o caminho. Vinde a mim porque eu sou a verdade e sou a vida. Então, as pessoas que estavam ali quando ele diz isso, vinde a mim, todos vós que está cansado, oprimido ou sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, você que está aí sobrecarregado com que a civilização, que a humanidade, o que o governo, o que as pessoas estão fazendo com você, vinde a mim que eu vos aliviarei. Busca a mim que sou o Senhor, busca a mim que sou Jesus, que eu vos aliviarei. Jesus está se colocando à disposição, sabe para quê? Tirar esse jugo pesado de cima de você. E ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, irmãos, era uma madeira, uma peça de madeira. Quem já foi na roça aqui sabe disso. Hoje em dia a gente quase não vê mais isso, né? É uma madeira que eles colocavam entre dois bois para que eles pudessem andar juntos levando a carroça. E era muito pesado, era uma madeira maciça, porque tinha que botar aquele peso aqui no boi, principalmente para o boi ficar com a cabeça baixa. E aquilo ali, quem estava conduzindo o carro de boi, ele conseguia levar para onde queria aqueles bois. Então aquilo era muito pesado. E ele cita isso aqui como uma referência. E ele fala acerca disso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então ele queria dizer o seguinte, olha, vocês vêm a mim, que vocês vão se livrar desse jugo pesado que os fariseus, os religiosos estão colocando sobre vocês. Então eles viviam uma situação tão terrível que eles já estavam sendo oprimidos, eles estavam vivendo numa situação onde o peso, aquilo se tornava um jugo muito pesado para ele, as leis que eram colocadas pelos aqueles fariseus, aqueles homens da lei daquela época. Então eles tinham que seguir aquele fardo pesado. E Jesus falou, olha só, eu estou vindo para pregar algo novo para vocês. Se vocês crerem e virem a mim, vocês vão estar livres de tudo isso que eles estão ensinando. Então ele ensinava aquelas leis de Moisés, aquelas leis pesadas, e eles tinham que cumprir aquilo rigorosamente. E muitas vezes os fariseus colocavam aquilo para o povo, eles mesmos não faziam. E Jesus fala acerca disso. Então Jesus falou, ó, vinde a mim, vem para mim. Eu imagino Jesus falando isso, abrindo os braços. Vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, aquilo que fazia com que eles se sentissem sobrecarregados, Jesus trouxe uma nova esperança para eles. Se vocês crerem em mim e me seguirem, vocês vão estar livres de tudo isso, irmãos, dessas leis pesadas. Por quê? Eu estou trazendo, eu digo com as minhas palavras, imagina Jesus falando, eu estou trazendo para vocês um evangelho da graça, onde vocês vão poder
tendo fé em Cristo Jesus e crendo que eu estou trazendo aqui o reino do céu e vocês vão ser salvos, crendo em mim. Jesus começou a dar uma nova expectativa de vida para aquele povo, que até então estava sendo o quê? Escravizado pelas leis. Amém? E ele fala aqui nesse final, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, vamos lá agora em Atos dos Apóstolos, amém? Falar acerca de um homem que foi um perseguidor da igreja. Na quinta-feira eu preguei sobre isso aqui, falando sobre ele. Nós vamos falar mais um pouquinho. Esse homem esteve presenciando a morte de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro que morreu mesmo dos diáconos, morreu apedrejado por causa do evangelho. E diz que quando Estevão foi apedrejado, as vestes dele foram lançadas aos pés de Saulo, e Saulo consentiu com a morte deste homem. E diz aqui no capítulo 9, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote pedindo cartas para que ele pudesse ir até Damasco perseguir aqueles da seita, aqueles que pregavam o reino dos céus. E diz que ele recebeu essas cartas e partiu no caminho de Damasco, à procura de homens e de mulheres dessa seita. E diz que em determinado momento, quando ele já estava chegando perto da cidade de Damasco, ele foi cercado por um grande resplendor de luz, e ele cai ao chão. Amém, irmãos? E o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele fala: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele era o perseguidor da igreja. Até então, irmãos, ele achava, pelo aquilo que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele aprendeu que aquilo tudo que ele tinha aprendido com Gamaliel era o certo, a lei judaica, o Torá. Mas em determinado momento no qual ele saiu para perseguir a igreja, ele teve encontro com o Senhor. E o Senhor fala para ele: dura é para ti recalcitar contra os aguilhões. Saulo, dura é para ti lutar contra o chamado que eu tenho na sua vida. Não adianta você lutar contra isso, porque você tem um chamado, você é meu. Às vezes a gente fala assim para uma pessoa: olha, você tem um chamado. A pessoa ri, não entende nada, né? Mas a pessoa tem um chamado de Deus para a vida dela, como você teve, como eu tenho também. Então todos nós temos um chamado, todos nós somos um instrumento usado na mão do Senhor. E aquele homem, foi necessário ele ser chamado pelo Senhor, pelo grau de instrução, pelo ensinamento que ele teve e pela sua fidelidade. Ele era muito fiel nas coisas que ele fazia. E ele, por entender que aquele ensinamento que ele teve era o correto, irmãos, ele não hesitava em perseguir os crentes. Ele não hesitava, porque ele achava que aquilo ali era uma seita. Então, ele ia atrás, ele pegava, arrastava, levava preso. Ele pegou essas cartas para levar esses crentes de volta preso para Jerusalém. Só que no caminho ele teve encontro com o Senhor. E diz a palavra que o Senhor fala com ele e fala assim: olha, você vai entrar na cidade e você fica aguardando lá. Estou dizendo com as minhas palavras, tá, irmão? As instruções que eu vou te dar. E diz que aqueles homens que estavam com ele levantaram a Saulo e entrou com ele na cidade. Saulo, que também se chamava Paulo, entrou com ele na cidade. E o Senhor se revela a um homem chamado Ananias. Dá um endereço a Saulo para ele ir na rua direita, na casa de Judas, e fala para ele: olha, fica lá aguardando as instruções. E ele ficou cego, não enxergava nada, foi para essa casa. E o Senhor se revela a Ananias em sonho e fala para ele: Ananias, vai lá na casa de Judas. Você vai chegar lá, vai procurar um homem chamado Saulo, que ele vai estar orando. Olha só o que o Senhor faz na vida do homem. Ele vai estar orando. E lá você vai orar por ele. Você vai orar para ele ser cheio do Espírito Santo. E ele vai voltar a enxergar. E aquele homem, quando descobre quem era, falou: não, Senhor, mas eu sei a história desse homem. Ele persegue a igreja. Ele tem perseguido e tem levado preso aqueles que pregam a tua palavra. Aquele homem se recusou a ir. Ele começou a questionar a Deus, porque ele conhecia a fama de Saulo ou de Paulo. Então, irmãos,
Era muito importante que aquele homem fosse cumprir. E o Senhor fala com ele. Havia em Damasco um certo discípulo, versículo 10 do capítulo 9, chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, irmãos, houve uma revelação para Ananias e houve uma revelação também para Saulo. Amém, irmãos? Então, Ananias, ao ouvir esse chamado do Senhor, essa ordenança do Senhor, versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais de sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Agora que é chave, irmão, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha os planos que o Senhor tinha para esse homem. Amém? Para pregar para os gentios, para os reis e para o povo de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Qual era o chamado do apóstolo Paulo? Vinde após mim. Ele deveria padecer pelo nome do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém, irmãos? O vinde após mim, sabe por quê? O apóstolo Paulo, irmãos, foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu perseguição, foi apedrejado, uma serpente mordeu a ele, muito venenosa, não aconteceu nada com ele. Irmãos, acontecia tudo com Paulo, mas o Senhor era com ele todo instante. Sabe por quê? Ele tinha um chamado do vinde após mim. Amém? Está dando para entender, irmãos? Então, aqueles que são chamados para o vinde após mim, são aqueles que são preparados pelo Senhor para passar por grandes dificuldades, luta, perseguição, e eles estão sempre ali, ó. Não desistem de nada, do chamado que o Senhor tem na vida deles. Não largam o Senhor por nada. Eles não, o fulano não me deu a paz do Senhor, eu vou sair da igreja. Irmão, você tem um chamado. Não é porque o irmão não falou com você que você vai abandonar Jesus, não, irmão. Hoje eu falei sobre isso. Irmão, muitas vezes entra na igreja, está empolgado, daqui a pouco o irmão saiu, você não entende. Vai ver o irmão está lá fora, no mundo, sem camisa, descalço, fumando, bebendo cerveja. Aí a gente fala: mas que crente é esse, irmão? Irmão, aquele que é de Deus, aquele que tem um chamado na sua vida, seja o após mim ou seja o vinde a mim, irmãos, ele não larga Jesus por nada. Ele pode até trocar de igreja, mas ele vai para outra servir ao Senhor. Ele sai de uma igreja, mas ele está em outra servindo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Ele tem um chamado. E muitas vezes ele tem tanta vontade de trabalhar e o pastor não dá oportunidade. Ele fala assim: eu vou trocar de igreja porque eu quero trabalhar para o Senhor, eu vou para outra. Mas Jesus, ele não larga. Amém? Ele está sendo perseguido, mas ele está ali agarrado com o Senhor. Eu não conhecia Jesus ainda, eu vi aqueles irmãozinhos passando um aperto, uma dificuldade tremenda. O irmão não largava a igreja por nada. Eu falava assim: poxa, o irmão sofre tanto, o irmão continua na igreja. Eu achava assim: larga, muda de vida, né? Eu pensava dessa forma, porque eu não conhecia a palavra, irmãos. E depois que eu aceitei a Jesus e conheci a palavra, eu vi o que é isso. Você tem um chamado, irmão. E aquele que tem um chamado, ele não larga Jesus por nada. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Eu falo aqui, ó, a cada um de nós aqui, nós temos uma responsabilidade. Seja aqui ou seja lá fora. Às vezes o irmão fala assim: irmão, não vou na igreja não, estou com vontade de sair. Eu falo: irmão, não sai não. Tem pessoas dentro da igreja que tem você como espelho. Eu lembro que eu ia para a igreja, eu ficava olhando muito o José Mauro. Alguns irmãos conhecem ele aqui. Era casado com a filha do pastor Moreno. Eu ficava olhando é irmão da Cátia. Eu ficava olhando o irmão José Mauro. Eu ficava assim: caramba, um dia eu quero pregar igual esse irmão. Eu usava ele como espelho. E todos nós nos espelhamos em alguém dentro da igreja. Você é referência, irmão. Talvez você ache que você não tem responsabilidade nenhuma, que ninguém liga para você. É engano seu. É engano seu. Pessoas
se espelham em alguém, um se espelha no outro. Eu vou fazer isso que fulano está fazendo, que isso aqui, pô, fulano está fazendo isso, é legal, está dando certo. As pessoas se espelham na gente, irmão. Talvez você nem saiba, mas tem alguém te observando para poder caminhar melhor com Cristo, baseado naquilo que você é. Então, nós somos espelho, irmãos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mesmo você estando só sentado no banco, às vezes você não tem nem oportunidade de vir aqui, mas você é referência para alguém. Seja na sua casa, seja com o seu vizinho, seja no seu trabalho. Irmão, você é o espelho. Amém, irmãos? Então, pode ter certeza disso. Você está na igreja, você larga Jesus, você decepciona muita gente. Não só os irmãos que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão lá fora te observando, desejando vir para a igreja baseado naquilo que você é. Então a nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. Ou você seja chamado por vinde após mim para sofrer um pouquinho, padecer um pouco na presença do Senhor, ou você tem um chamado do vinde a mim, aquele que Jesus te abraça, cuida de você, entendeu? Absorve a sua tristeza, absorve aqueles problemas todinho que você tem, Jesus carrega para ele. Ele troca, ele pega o teu fardo pesado, ele pega o teu jugo pesado, ó, ele coloca o dele em você. Amém? Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Então ele troca, ele tira aquele pesadão que você carrega, coloca nas costas dele, o dele ele coloca para você e você se sente levinho. Sabe por quê? Porque ele te ama. Então, irmãos, nós temos um chamado do Senhor. Nós não podemos decepcionar nem a Deus, nem aqueles que nos conhecem como crentes. Amém? Eu conheço um irmão aqui que é assim, ele fica um período na igreja, daqui a pouco ele está no mundo. Aí daqui a pouco ele está na igreja, daqui a pouco ele está no mundo. Quando ele está na igreja, ele quer converter todo mundo, até a mim. Ele conta comigo, ele começa a falar da Bíblia comigo, começa a pregar para mim, pregar. E eu falo uma coisa com ele, ele prega em cima daquilo que eu falei, daqui a pouco ele está no mundo. Quando eu olho, ele está com cigarro no dedo. Irmão, perde a credibilidade. Vai pregar para quem? Quem vai dar crédito àquela pregação dele, irmão? Então, você está na presença de Deus, mas você saiu da sua igreja por algum motivo, que eu não aconselho ninguém a sair, mas saiu da sua igreja por algum motivo, irmão, permanece com o Senhor. Você pode não estar na igreja, mas você vai dar bom testemunho, você vai estar andando corretamente igual você andava. Por quê? Você está procurando uma outra igreja. Então a pessoa vai ver que você não está na tua igreja, mas você permanece como crente. Então ele vai ver que você realmente é um crente fiel. Mas uma hora ele olha, você está com a Bíblia, pregando para todo mundo, falando de Jesus para todo mundo. Aí daqui a pouco você está fumando, bebendo, xingando palavrão, se prostituindo. Aí daqui a pouco você volta cheio de poder de novo. Irmão, ninguém vai dar crédito a você. Igual aquele colega meu que no inverno ele era crente, no verão ele saía da igreja, porque ele carregava um fardo pesado colocado pelo pastor. Eu falava com ele, rapaz, procura uma igreja onde você possa se vestir da forma que você gosta. Porque ele frequentava uma igreja onde, ó, só podia andar de calça comprida, de blusa de manga comprida. O pastor não deixava ir para a praia, o pastor não deixava jogar bola, o pastor não deixava fazer nada. E ele servia lá ao Senhor. Então chegava no verão, ele era fissurado em praia, ele saía da igreja, irmão. Uma vez eu estava lá em Camboinha, passei ele de sunguinha, todo animadinho. Eu falei, tá fazendo o que aqui, Alexandre? Ah, não dá não, irmão, verão, eu gosto muito de praia, irmão, todo bronzeadão. E ela até conhece ele. Estava afastado da igreja. Então, irmão, procura uma igreja onde o pastor não proíba a praia, né? Onde ele possa usar uma bermuda, uma camiseta. Vai para onde ele possa se adaptar melhor. Mas não, aí ele ficava assim. Aí chegava o inverno que estava frio, ele voltava para a igreja. Pô, no inverno a gente orava lá na firma, ele falava em língua, sapateava, entregava a profecia para todo mundo, as pessoas ficavam rindo dele. Por quê? Era inconstante. Nós, irmãos, como eu falei hoje de manhã, nós temos que estar alicerçados dentro da palavra. Nós que somos crentes, ó, leia a Bíblia, aprenda a palavra, para que você possa ter raiz, para que você possa estar alicerçado, para quando vier um vento de doutrina, você não saia da igreja iludido com falsas pregações, com ensinamentos errados, que não estão baseados na palavra. Leia a Bíblia, irmão. Eu sei que é difícil, né? Tem os afazeres, tem gente que não gosta muito de ler, mas, irmão, se você ler 3 capítulos todo dia, olha, você vai estar afiado na palavra. Você não vai ser, como o pastor Moreno falava, você não vai ser presa fácil do diabo, porque você está alicerçado na palavra. Você vai entender logo que
Quando aquilo vier perto de você, que aquilo é uma cilada do diabo, você vai entender que aquele ensinamento ali não vem de Deus. Então, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos estar baseado na palavra. Saiba que você tem um chamado, ou seja o após mim, ou seja o vinde a mim. Deus tem um chamado para a tua vida. Quando Ele te chamou no vinde a mim, sabe o que aconteceu? Eu vou dar carinho para minha irmã Maria. Irmã Maria abraçou o Senhor, eu vou dar carinho para minha irmã Maria, para minha filha. E Deus começou a cuidar da irmã Maria, deu carinho, né? Inclinou os ouvidos às orações da irmã, começou a tratar da irmã, começou a mostrar para a irmã o quanto ela era amada por Ele. Deus começou a fazer isso, irmão, fez comigo também e fez com cada um de nós e está fazendo até hoje. Passamos dificuldade, a quem que a gente recorre? Ao Senhor. Ele fala assim, ó, vinde a mim, você está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar, vem cá. Ele te chama para perto e te abraça, irmão. E sabe o que ele faz? Ele compra o teu barulho. Jesus faz isso com aquele que é dele. Jesus se preocupa com cada um de nós. Aquele que está te perseguindo no trabalho, você se ajoelha e ora, sabe o que ele fala? Deixa comigo que eu vou entrar nesse negócio. E se aquele camarada não mudar, ele tira de lá, irmãos, ele tira. Eu já falei isso aqui. Um diretor da empresa que me mandou embora, me botou de férias, diretor, me botou de férias, um mês, faltando poucos dias para eu voltar. Meu patrão entrou no departamento pessoal, aí viu meu aviso prévio lá, falou, vai mandar o Jair embora? Aí a menina do RH falou assim, o nome dele era Anuar, ele era francês, Anuar pediu para bater o aviso dele que vai mandar ele embora, porque ele chegou lá e não gostou de mim. Aí o patrão falou assim, não vai mandar ele embora não, porque o meu aviso rasgou. Não passou um mês, mandou ele embora. Então, irmãos, Deus faz isso. Deus compra o teu barulho, irmão. Nós somos especiais. Nós temos um privilégio muito grande de ser chamado pelo Senhor. E muitas vezes nós nos damos valor a esse chamado. Quando o Senhor nos chama, Ele nos valoriza. Ele nos capacita. Ele fala assim, nesse aí você não vai tocar não, porque esse aí é meu. O diabo vai tentar te tocar, o Senhor vai entrar na frente. Não, no meu servo você não vai tocar não. Só se eu permitir. Então, irmãos, nós somos especiais para o Senhor. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Glória a Deus. Pastor Lenil, amém?